Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. É com muita alegria que a gente pode estar aqui para compartilhar o estudo da Palavra de Deus. Você que é um amante da Bíblia, que gosta de estudar a Bíblia, que gosta de conhecer textos bíblicos, eu acho que você vai ter uma experiência muito legal junto com a gente, que é o estudo do livro de Provérbios. Uma promessa que eu tenho feito para mim mesmo durante toda a minha experiência pastoral de estudos teológicos. Eu sempre desejei fazer uma jornada de aprofundamento no livro de Provérbios. E chegou essa vez de fazer isso junto com você, aqui através do programa de estudos bíblicos à distância de nossa igreja. Será uma aventura, porque não será um estudo breve, será um estudo longo. Nós vamos até o mês de dezembro estudando o livro de Provérbios. E vamos fazer de um modo diferente. Em vez de seguirmos capítulo por capítulo, nós vamos fazer uma imersão em temas que o livro de Provérbios desenvolve. Você vai entender por que hoje é dessa escolha, porque o livro de Provérbios não é um livro sequencial, um livro de história, um livro de narrativa e que tenha um enredo. Ele é uma colcha de retalhos, ele é uma coletânea, alguns dirão, mas é exatamente um conjunto de informações, de reflexões que vão sendo colocadas a esmo de acordo com o critério do colecionador que realizou esse trabalho. Um trabalho extraordinário, com certeza. Quem fez a coletânea dos provérbios fez um trabalho magistral. Só alguém inspirado pelo Espírito Santo para poder reunir tantas informações relacionadas à existência humana, à vida de um modo geral, e tudo isso colocado de forma dispersiva, mas sem perder a essência, sem perder o foco de viver de acordo com a vontade de Deus. É isso que vamos conhecer. E vamos começar hoje aqui, junto com você, fazer essa jornada. Essa é a nossa primeira aula dos estudos do livro de Provérbios. Sabedoria para a vida. É disso que vamos falar daqui para frente. Bem, como fizemos em todos os outros estudos, nós temos um material escrito que está no nosso blog e temos também as videoaulas que começam a ser gravadas hoje. Como é nosso primeiro encontro, nós começaremos hoje a colocar na nossa página no YouTube a playlist desse curso que vamos fazer. Você que também gosta de acompanhar o texto, já está lá no blog também a apostila para esse estudo. Só que é uma apostila que vai ser construída ao longo do curso, tá bom? Então, lá na apostila você vai encontrar a primeira aula prontinha para a gente poder acompanhar aqui, que é a nossa aula de hoje. Então, se você quiser acompanhar pelo texto escrito, fique à vontade. A apostila ficará concluída lá pela última aula. Então, tenha paciência, você vai ter sempre um material preliminar para poder fazer o acompanhamento das nossas aulas, tá bom? Mas aí você aguarde lá no final, na 20ª aula, você pode baixar a apostila integralmente e guardar nos seus arquivos. Como sempre, a apostila é gratuita, você pode baixar, pode gravar em seu celular, seu computador, seu notebook, onde você quiser. Pode imprimir, pode compartilhar com os seus amigos e familiares, seus irmãos em Cristo na igreja, pode estudar na igreja, pode... Fique à vontade, é para abençoar o reino de Deus, como a gente tem feito em todo o nosso programa de estudo bíblico. Olha, meus irmãos, sempre fiz assim, sempre fiz do estudo bíblico um ato de graça, para que a gente possa abençoar todo mundo. Conhecer a palavra de Deus é essencial para todas as pessoas. Bom, sem mais demora, vou colocar aqui
a apresentação da nossa aula de hoje, como é que a gente vai começar a meditar sobre esse livro maravilhoso do Antigo Testamento. Está aqui a nossa apresentação, o livro de Provérbios, Sabedoria para a Vida. Vamos estudar sobre provérbios daqui para frente. E a nossa primeira aula não poderia deixar de ser outra, a não ser entender como que é este livro, o que é o livro de Provérbios e como a gente faz para estudar o livro de Provérbios. Então, acompanhe o nosso raciocínio, a nossa linha de pensamento, tudo que a gente vai falar aqui, porque é isso que vai valer daqui para frente, quando nós formos estudar as outras partes, as outras lições do livro de Provérbios que nós queremos compartilhar com vocês. Esse mesmo modelo de estudo que faremos aqui também já utilizamos no estudo do livro de Salmos. Só que no livro de Salmos nós acompanhamos um livro de um grande pesquisador que é C.S. Lewis. Então nós fizemos a leitura do livro de Salmos, o estudo do livro de Salmos baseados na proposta de C.S. Lewis. E aqui nós vamos fazer o estudo do livro de Provérbios, não mais baseado em um autor. É uma pesquisa que eu estarei fazendo junto com você e eu queria abrir espaço. Se você tiver alguma dúvida ou alguma contribuição, pode colocar nos comentários, pode colocar no chat. Eu vou estar acompanhando a sua participação aqui e vamos usar as suas contribuições para aperfeiçoar o nosso conhecimento das Escrituras. Vocês sabem que ninguém detém toda a verdade, não é verdade? Nem eu quero ter essa pretensão de dominar todo o conhecimento. Então, conto com a sua colaboração, sua participação, sua atenção e a parceria também para esse estudo. Vamos em frente. Vamos falar então sobre esse tema, o que é estudar o livro de Provérbios. Para a nossa meditação, eu deixei aqui um texto que tem muito a ver com a palavra de Deus. Eu não posso esquecer isso. Provérbios, ele está dentro do complexo da palavra de Deus. É Deus falando conosco. E essa afirmação que você encontra nesse mesmo livro tem muito a ver sobre aquilo que Deus quer falar ao coração da gente. Provérbios capítulo 30, verso 5. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ela é um escudo para quem nele se refugia. Que bom a gente ouvir isso, que os provérbios não são apenas ditos populares, não são apenas máximas de um sábio que deixou essas ideias para a gente poder quebrar a cabeça depois. São palavras de Deus. É isso que é o livro de Provérbios. São recados divinos. Deus usou pessoas maravilhosas, sábias, submissas à vontade dele, para dizer coisas para a gente viver bem. E eu vejo o livro de Provérbios como esse livro que nos ajuda a viver melhor, a sermos pessoas melhores, a encontrarmos sentido para a vida. E eu quero convidar você a fazer esse mergulho com a gente e fazer essas descobertas. Vamos em frente? Deus abençoe a nossa jornada. Fique com a gente até o final da nossa aula. Aproveita para curtir a nossa transmissão, se inscrever no nosso canal. Tudo isso é muito importante para que a gente possa alcançar, inclusive, mais pessoas e driblar o tal do algoritmo para que o YouTube entenda que esse trabalho é um trabalho relevante e que vale a pena ser investido. Muito bem, pessoal. O livro de Provérbios, como eu disse, é uma coletânea de princípios, aforismos e ditados formulados a partir da sabedoria hebraica. É muito pouco dizer que ele é uma coletânea. É uma coletânea, no sentido literário, como obra literária. Mas ele é mais do que isso. É mais do que uma mera colcha de retalhos.
de um amontoado de coisas que todo mundo diz. Elas fazem parte de uma tradição cultural e estão inseridas dentro de uma realidade teológica, que é a dimensão do povo de Deus. Aliás, eu não falo isso aqui ainda, mas eu vou depois corrigir, porque é exatamente isso. Não dá para a gente chamar simplesmente de uma coletânea, porque tem essas duas dimensões. Primeira, ela faz parte de uma cultura, e essa cultura é a si mesma, ela é multifacetada, ela é influenciada por diversas fontes, há várias maneiras de lidar com o fenômeno da vida, do humano, do sagrado, e o livro de Provérbios retrata muito bem isso, dessa cultura, como que ela lida com essa dimensão. Também temos que ver que é essa maneira de Deus falar com o seu povo. O livro de Provérbios é Deus falando com o seu povo no sentido teológico. Esse livro faz parte da Bíblia hebraica. E ele está naquela parte da Bíblia hebraica chamada de terceira seção, ou Ketuvim, que é aquela parte onde estão os escritos. Nesses escritos você tem várias porções. Você tem os livros poéticos, os livros de poesia também de outras áreas e os livros históricos. Então, todos esses livros estão nessa terceira parte. E o livro de Provérbios está na primeira subseção, que é aquela ligada aos livros poéticos, junto com o livro de Salmos e o livro de Jó, que é considerado assim livros de poesia, livros que narram uma forma diferente de você transmitir a mensagem, uma forma que era muito mais fácil de ser decorada, de ser proclamada, inclusive, de ser base de uma reflexão, de um pensamento, porque qualquer pessoa poderia tomar parte e poderia decorar para que pudesse também ensinar os seus filhos, ser usado no programa pedagógico, programa educacional, de formação de jovens, de serem cidadãos daquela nação, da nação de Israel. Esse livro é classificado como literatura sapiencial, uma palavra que talvez seja nova para a gente poder entender. Quando eu preguei sobre o livro de Eclesiastes, nós utilizamos muito essa ideia do que vem a ser uma literatura sapiencial. Também quando fizemos um estudo aqui na nossa EBAD sobre como interpretar a Bíblia, nós também fizemos uma abordagem sobre esse conjunto de livros do Antigo Testamento chamados de literatura sapiencial. Você acha a playlist na página do YouTube de nossa igreja, que está aqui embaixo. Você procura lá a playlist sobre como estudar a Bíblia. É um estudo muito interessante sobre hermenêutica bíblica, sobre interpretação bíblica. E você vai ter muito a aprender, que é o método que a gente utiliza nos estudos bíblicos de nossa igreja. Então, como literatura sapiencial, essa obra ela traz uma lição moral. Ela é sapiencial porque ela remete a ensinos morais. E eles eram ministrados ou trazidos por pessoas que eram consideradas sábias. Era tido como o conselho dos sábios. De quem eram esses conselhos? Bom, o texto fala que ele é atribuído a Salomão, mas Salomão foi um colecionador desses dizeres, dessas lições. Ele não criou do nada. Havia muitos conselhos, muitos sábios na cultura hebraica, em Israel. O título do livro em hebraico é Mishtei, palavra derivada de Mishal, que tanto pode ser traduzida como provérbio quanto parábola, que é essa maneira de você contar uma vivência ou falar de
de um conhecimento através de outros modos, o modo poético, o modo narrativo, que em vez de ser essa expressão explícita, literal, a Bíblia ela sempre trouxe essa forma lúdica, essa forma curiosa, né, de tratar do conhecimento. Então, são atribuídos a Salomão, então, está lá escrito logo no verso 1. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Provavelmente Salomão se dedicou e deve ter feito isso mesmo, porque lá no livro de Reis vamos encontrar essa informação, né? Ela pode ser atestada, demonstra que havia uma capacidade de conhecimento de Salomão extraordinária, de ouvir os outros, de observar a conduta das pessoas, de colecionar informações. E ele fez isso não só com os provérbios, mas também com as descrições dos seres vivos, de plantas e animais que haviam na natureza naquela região. Bom, essa obra sobre os seres vivos não se acha mais. Mas lá em 1 Reis, capítulo 4, versos 29 a 32, diz assim: Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era muito maior do que a de todos os homens do Oriente, bem como de toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem. Aí ele cita vários sábios que tinha lá, naquela época. Ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. Então ele era um grande escritor, um grande pensador. Ele colocou-se à disposição de produzir um conteúdo bastante relevante para as pessoas de seu tempo. Então, essa coletânea dos provérbios, ela não foi feita num só momento, ela foi feita ao longo de um tempo e foi concluída durante o reinado de Ezequias, entre os séculos VI e V antes da Era Comum, ou antes de Cristo, se você preferir, e se referem a uma tradição que havia em Israel, naquela região, de tratar os conselhos como atos de sabedoria. Provérbios 25:1 fala sobre isso. Esses outros provérbios de Salomão, compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá, que também foi um outro rei que ajudou aí a compilar provérbios, ensinos, e eles foram atribuídos também a Salomão. Houve um segundo momento para isso. E isso mostra que as pessoas importantes daquela época tinham esse costume de valorizar essa forma de lidar com a sabedoria, com o pensamento humano, de lidar com a cultura da época. Os provérbios, então, fazem parte de um conjunto de obras do Antigo Testamento que seguem essa mesma proposta. Então, essa ideia de juntar textos que sirvam como conselhos, como guias, como regras morais, não é exclusiva do livro de Provérbios. Tem outras literaturas também chamadas de literatura sapiencial hebraica, não só na nossa Bíblia comum, mas também nos chamados textos apócrifos. Você tem o livro de Jó, você tem o livro de Eclesiastes, você tem o livro de Eclesiástico, que é considerado como literatura apócrifa. A Bíblia católica tem esse livro. Tem também Sabedoria de Salomão, que também é considerado um livro apócrifo e está lá na Bíblia Católica. Né? A Bíblia Católica adotou a publicação desse livro. A Bíblia Protestante não tem por quê?
porque nós seguimos a Bíblia hebraica no Antigo Testamento, literalmente. Então, a Bíblia que nós temos, no Antigo Testamento que nós temos em nossa Bíblia, é equivalente à Bíblia hebraica judaica. Esses livros que fazem parte desse conjunto de obras sapienciais da cultura hebraica procuravam responder duas questões muito importantes. A primeira é: quais são as qualidades de uma pessoa moralmente correta? O que faz uma pessoa que é moralmente correta? E, em segundo lugar, quais são os riscos de uma vida sem sabedoria? O que você está ameaçado passar se você não agir com sabedoria na sua vida? São perguntas importantíssimas, porque vão falar de uma conduta a respeito de uma vida que possa fazer sentido para a sociedade, para a nação, para você viver como um bom cidadão em Israel. Esse livro é um conjunto de coletâneas na medida em que são reunidos textos para promover uma vida digna e feliz, para promover o bem-estar das pessoas e para propor um sentido para a vida, que era exatamente isso que que tomou aí a preocupação dos colecionadores, que não foi um só. Quais são os colecionadores do livro de Provérbios? Você tem uma parte que é introdutória, então o compilador fez uma introdução importante. Você tem poemas que foram juntados ali, que podem ser de Salomão, até o capítulo 9. Depois, do capítulo 10 ao 22, você tem Provérbios de Salomão. No capítulo 22 ao 24, você tem palavras dos sábios, tem aí um conselho dos sábios, não há descrição de quem são esses sábios. Depois, no capítulo 24 ainda, você vai encontrar um pequeno trecho com outras palavras dos sábios, que já está exatamente assim no verso 23. Depois você vai encontrar os outros provérbios de Salomão, que foram aqueles acrescentados pelos servos do rei Ezequias, e vai até o 29. Você tem a palavra de Agur, tem também as palavras de Lemuel, e o livro se encerra com um louvor, uma poesia, um cântico de exaltação à vida da mulher virtuosa. Esse é o livro de Provérbios, livro que nós vamos explorar daqui para frente, que vai ser muito importante. Eu até pensei em fazer um avanço nessas partes, mas ele não como os textos são esparsos e são colocados ali na forma de aforismos, então eu optei por fazer um caminho diferente, que eu acho que vai ser bem proveitoso para nós. Nós vamos pegar cada ênfase que o livro de Provérbios dá e vamos fazer uma busca desses textos esparsos para que nós pudéssemos sistematizá-los num corpus doutrinário, num corpus de compreensão sobre como que a sabedoria hebraica lidava com temas, por exemplo, como a amizade, a vida sexual, a riqueza, a pobreza, a economia, o governo, a amizade, o discernimento, a mentira, a verdade, o trabalho, a preguiça. Tem tantas coisas que o livro de Provérbios fala e nós vamos explorar cada um desses temas. A tradição sapiencial hebraica é bem antiga, ela não é só do tempo de Salomão. Por isso que eu suponho, isso aí é a minha especulação, a minha suposição, tá bom, meus irmãos? Que Salomão tenha se baseado nessa tradição, essa tradição hebraica de sabedoria, que é bem antiga. Ela se fundamentava na memória de pessoas que agiram de forma sábia ao longo da história. E nós temos vários personagens que foram tidos como sábios, como instrutores, como pessoas que deixaram lições profundas, reis, juízes, personalidades históricas. E esse relato dessas pessoas sábias vem desde as narrativas da criação, lá no passado. Você vai encontrar, por exemplo,
logo no começo, com o conflito entre Abel e Caim, a crítica de que faltou discernimento ali, faltou compreender que a vontade de Deus é que deveria prevalecer naquela discussão, naquele aspecto tão estranho, né, de prestar um culto e gerar uma morte. Olha, gente, aquilo faltou discernimento mesmo. E é a partir desse relato, da falta de discernimento e da importância de pessoas que são capazes de ter entendimento, de saber ter bom senso, de saber ser prudente, é a partir daí que essas ideias são colecionadas. Então, as narrativas da criação apontavam para a necessidade de ter discernimento para que se buscasse sabedoria desde o começo. José, por exemplo, foi retratado como um homem sábio, capaz de dar conselhos a Faraó como governante do Império Egípcio. Olha que coisa, né? Pois é uma petulância. Não, ele era um homem sábio, reconhecidamente sábio, escravo, mas entendido como um sábio. Mas, ao mesmo tempo em que ele era capaz de aconselhar o Faraó, ele também era capaz de agir com prudência em relação aos seus irmãos quando eles vieram buscar alimento, demonstrando controle emocional diante de situações de tensão durante o reencontro com eles. Quer ler essa história? Gênesis 42, verso 18 em diante. Magnífica a história do encontro de José com seus irmãos, a maneira emocionada como ele se contém para não expor as suas emoções e como que ele lida com aquilo para que eles também, para que os irmãos não se sintam assim ameaçados, né? E foi muito interessante esse gesto de sabedoria de José. A lei de Moisés também era considerada como uma fonte de sabedoria e ela deveria ser colocada em prática para uma vida bem-sucedida. Quem quisesse viver bem teria que seguir as orientações da lei. Era exatamente isso que aconteceu depois que Moisés instituiu a lei. Vejam o que diz lá em Deuteronômio, capítulo 4, verso 6. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, são os mandamentos, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês, quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Era exatamente para isso que tinha a lei, para que as pessoas pudessem agir com prudência, com sabedoria, com discernimento, agir com bom senso. A lei não era assim rigorosa no sentido de ou faz ou morre. Claro que tinha passagens que falava isso, mas a ideia maior era que se buscasse prudência e discernimento. Então, no tempo da consolidação da nação de Israel, que foi no período dos juízes e dos reis, havia registros de sábios e sábias que orientavam a vida do povo e dos governos. Olha quanta gente interessante aparece no Antigo Testamento, classificados como sábios, inclusive mulheres que eram usadas por Deus para transmitir mensagens de sabedoria, conselhos de sabedoria. Registro de atuação dos sábios no Antigo Testamento. Davi citou um provérbio antigo, ou seja, já existia antes de Davi. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias. É um provérbio. 1 Samuel 24, 13. Lá em 2 Samuel fala de uma mulher sábia na cidade de Tecoa. E ela toma uma decisão importante, fala com os governantes, fala de igual para igual. Não tinha esse negócio de machismo, não. Elas são reconhecidas como mulheres sábias e respeitadas por isso. 2 Samuel 14, 2 em diante.
Também vamos encontrar uma outra mulher sábia no próprio livro de 2 Samuel, no capítulo 20, versos 16 e 22, uma sábia na cidade de Abel-Bet-Maaca, que também faz a mesma coisa. Ela dialoga com os militares, ela vai lá, propõe ações, ela encontra soluções sábias para os conflitos vividos. Isso é muito importante. Então, a palavra de sabedoria dessas mulheres também conta nessas situações. Davi também possuía no seu ministério, né, no seu colegiado, conselheiros do seu governo. Havia o seu tio, Jonatas, que era tratado como um homem sábio, era um escriba. Jonatas, tio de Davi, era conselheiro, homem sábio e também escriba. 1 Crônicas 27, 32. Esse costume, então, de ter sábios atuando em Israel acompanha toda a história de Israel. Até mesmo os opositores tinham consciência da importância da presença dos sábios na vida social de Israel. Você encontra essa palavra no profeta Jeremias: pois não cessará o ensino da lei pelo sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a mensagem do profeta. Então, era através dessa tríade, sacerdotes, sábios e profetas, os que orientavam a vida de Israel. Eles serviam como guias para que as pessoas tomassem suas decisões, refletissem, ponderassem, pudessem tomar decisões acertadas na sua conduta. E isso valia para cidadãos comuns, mas também para governantes, para juízes, para pessoas de alta importância na sociedade de Israel. A mensagem dos profetas passou por algum momento de conflito. Havia uma tensão entre profetas e sábios, porque cada um queria saber qual era o lugar que cada um ocupava, porque a sabedoria era o bom senso de agir conforme as orientações da cultura. Mas o profeta era aquele que ia na contramão do sistema. Ele era o antissistema, ele propunha aquilo que revolucionava, que muitas vezes teria que mudar o status quo para que a vontade de Deus acontecesse ali. Então havia uma certa tensão, sim, mas eles também reconheciam que os sábios sempre foram muito importantes na esfera pública de Israel. Diz o texto de Oséias, capítulo 4, verso 6, tão conhecido de todos nós: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E quem dá esse conhecimento são os sábios. E os sábios faziam o quê? Eles ensinavam aquelas coisas que agradavam aos poderosos. Eles eram manipulados para poder falar aquilo que interessava aos donos do poder. Não é de hoje, isso não é novidade nenhuma, tá bom, gente? Não se espantem aí por ver essas coisas na palavra de Deus. A tradição da literatura sapiencial foi preservada pelo judaísmo através do ensino rabínico. Então você vai encontrar provérbios usados para o ensino de valores e orientações para a vida prática no Talmud, no Midrash, em outras partes da literatura rabínica, para poder orientar a vida do povo. E muitos rabinos produziram também outros provérbios, outras literaturas na mesma envergadura da literatura sapiencial. Era o caso, por exemplo, do Cântico de Salomão, que é uma obra do período interbíblico, século II, antes da Era Comum, e que provavelmente Salomão já não existia há muito tempo e ele não teria condições de escrever um trabalho a essa altura. Mas o nome é dado como texto pseudepígrafo, né? Atribuído a Salomão. Jesus também conhecia a literatura sapiencial e fez uso
dela para os seus ensinos. Jesus foi um grande conhecedor das Escrituras. E entre todos os textos, ele conhecia bem os profetas. Nos seus ensinos, nas suas parábolas, todas elas refletiam algum conteúdo que estava lá nos provérbios. Eu não fiz esse estudo, porque não é nossa área, né? Mas quem sabe, isso é uma ideia interessante. Dentro dos ensinos de Jesus, quais são aqueles que são ligados a provérbios? Jesus, proferiu diversos dos seus ensinos sob a forma de provérbios sapienciais, usando o mesmo recurso dos aforismos, dos provérbios, dos ditados que se encontram ali no livro de Provérbios. Vamos ver alguns que ele usou? Eu vou citar aqui apenas três versículos, 3 frases de Jesus que são semelhantes ao que encontramos na mesma estrutura, na mesma tonalidade dos escritos de Provérbios. Temos aí: amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. E isso está ligado lá a um dos ensinos de Provérbios. Mateus 7:1 diz: não julguem, para que vocês não sejam julgados. É o provérbio. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Ensinos de Jesus que se assemelham aos provérbios, conforme vem da tradição hebraica, da literatura sapiencial hebraica. De modo geral, gente, os provérbios servem como critério para o julgamento das atitudes, tanto individuais quanto sociais, para você saber se a pessoa está agindo corretamente, se está agindo com sabedoria, se é uma loucura, se é um devaneio da pessoa. Então, o livro de Provérbios era usado para isso. A questão que os orienta é saber quando uma escolha ou uma ação é resultado de sabedoria ou de engano. Ou você age corretamente ou você age errado. Não existe um meio termo no livro de Provérbios. Não existe um quase gol, né? Um quase lá. Ah, parece. Ah, mas é mais ou menos. Ah, a gente fez assim, assado. É quase. Não existe. Ou você agiu com sabedoria ou você agiu dominado pelo engano. E a base para o juízo, esse juízo, é a compreensão de que a sabedoria, quando ela age, quando as coisas são feitas com sabedoria, isso deixa marcas em todas as áreas da vida, todas elas. É o que nós vamos ver no nosso estudo. Você vai ver que em todas as áreas da vida há marcas dessas atitudes de sabedoria. Desde as coisas mais simples e corriqueiras até as mais complexas e essenciais. É um juízo de valor que fica impregnado nas amizades, na vida familiar, nas relações de trabalho, nos relacionamentos conjugais, na política, na arte, em todos os setores da vida, você vai encontrar essas marcas da sabedoria. E nessas marcas encontramos os valores que vão ajudar as pessoas a tomar as suas decisões, a fazer as suas escolhas. Esses valores postulados pelos provérbios remetem a uma moral que visa promover uma recompensa para aquelas ações mais proveitosas, para as consequências que visam trazer benefício para as pessoas. Então, se você age corretamente, você tem recompensas, você tem benefícios auferidos por isso. Os primeiros versículos de Provérbios, eles são muito importantes, porque eles apresentam os princípios gerais para a gente poder interpretar essa sabedoria. Então, há uma ordem moral em vigor. E para que você interprete essa ordem moral, você precisa seguir
um certo procedimento. Esses princípios, que vão desde o versículo 2 até o versículo 7, servem como chave hermenêutica para a interpretação da mensagem de todo o livro. Então, tudo que você vai ler daqui para frente vai ter a demanda dessas atitudes que o colecionador já começa a colocar. Então, eu queria aproveitar esse momento para a gente fazer aqui uma exposição prática sobre quais são esses princípios gerais de sabedoria, de interpretação e de conhecimento da vontade, que seria para o bem de todos. Então, eu vou anotar aqui, são 6. Eu vou passar rapidamente, porque acho que elas são tão importantes, mas você pode dar uma olhada depois para ir e verificar com mais calma. O primeiro princípio é compreender a sabedoria. O que é a sabedoria? A sabedoria não tem a ver com a quantidade de informações que possuímos, mas a maneira como encontramos respostas para os conflitos da vida. Sabedoria não é o que você sabe. Pessoas sábias não são as que sabem mais, mas as que encontram dignidade e felicidade em meio às suas aflições, que sabem tomar as decisões acertadas. O versículo 2 diz: esses provérbios ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento. É isso que vai ajudar a você. O segundo princípio eles vão ajudar a que você receba instruções sobre a vida correta. Como viver corretamente? Como fazer a coisa certa? O sentido da vida, ele é constituído a partir de nossas vivências e relações. Fora disso, meu querido, minha querida, a vida não faz sentido algum. Então, para que você encontre sentido para a vida, você precisa ter uma vida correta, ser correto em seus atos, sensato nos seus costumes, disciplinado em suas atitudes. É assim que você vai começar a ver sentido nas coisas. E as pessoas vão reconhecer isso em você. Então, o versículo 3 diz: a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. O terceiro princípio, orientar quanto à prudência e o bom senso. São 2 valores éticos muito importantes. Prudência e bom senso são valores éticos. Eles devem ser buscados em nossas relações em todos os aspectos. Ser prudente é o quê? É agir de acordo com a nossa consciência quanto às consequências dos nossos atos. Ser prudente é pensar por você mesmo, fazer aquilo que você se sente responsável. Você é responsável por aquilo que você faz. Por isso, a prudência é importante. E ser ético quer dizer o quê? É agir de acordo com aquilo que produz o bem comum. É quando você age pelo bem de todos. Quando aquilo que é bom para você é bom para todo mundo. Verso 4. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Quarto princípio, ampliar o conhecimento e o entendimento das pessoas. Embora a sabedoria não tenha a ver com o quanto sabemos, ela nos ajuda a construir caminhos para ampliar o nosso próprio conhecimento. A sabedoria, por isso que o nome é sabedoria, né? Saber é um caminho, é uma jornada em que você vai adquirir informações, vai adquirindo relações, vai correlacionando as coisas. Porque não é só um banco de informações que a gente tem na cabeça, um banco de dados que a gente tem aqui, mas saber administrar esses conhecimentos, saber quais são os nexos entre as informações que recebemos. Pessoas sábias desenvolvem o discernimento para identificar o que é bom e o que é mal para si
e para os outros. Diz o verso 5: se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. Quinto princípio: auxiliar na interpretação dos provérbios e conselhos dos sábios. Então você vai conseguir interpretar aquilo que é dito, aquilo que você ouve, aquilo que você lê. A sabedoria está presente também na maneira como interpretamos o mundo à nossa volta, em como interpretamos os discursos, as narrativas que recebemos, as mensagens presentes nos textos que lemos. Então, se alguém fala uma mentira para você, você tem que ter aquele discernimento para perceber como é que você vai fazer isso. Exercitando a sabedoria. A sabedoria é para isso. Para você perceber o que é uma fake news, o que é uma campanha de disseminação de ódio, de ataques, de coisas para desviar a sua atenção. Então, aquele que desenvolve sabedoria, ele sabe perceber essas coisas com prudência. Olha, dizem os grandes estudiosos da hermenêutica e da linguística, interpretar é compreender. Tá bom, gente? Eu não consigo interpretar texto, mas você compreende, porque é isso. Se você consegue compreender o que está acontecendo à sua volta, você já está exercitando a interpretação. Diz o verso 6: para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. E, por fim, o aprendizado do temor do Senhor. Você vai aprender o que é temer ao Senhor. O temor do Senhor não é ter medo de Deus, é reconhecer quem Ele é, que Ele não é igual a você. Você é você e Deus é Deus. E é preciso deixar Deus ser Deus, agir como Ele é. É preciso conhecer Deus como Ele é, seu poder, sua justiça, sua graça, seu amor. E para conhecer Deus, é preciso andar com Ele e perceber sua voz e gestos de amor em nossa direção, porque é isso que Ele faz com a gente. O verso 7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Olha, gente, isso aqui tem pano para manga para a gente estudar a vida inteira, não é? Tem coisas abertas para a gente poder pensar nisso. Eu queria encerrar a nossa aula de hoje apresentando um aspecto prático de tudo aquilo que nós ouvimos aqui. Uma lição para a vida. A sabedoria é uma ausência sentida em nossa vida cotidiana, principalmente nos nossos dias atuais. Parece que as pessoas perderam o senso, agem sem sabedoria, sem prudência, agem de forma egoísta, de forma até mesmo leviana, e fingem e usam de artifícios, sabotam até a si mesmos para poder tirar proveito. Então, a sabedoria está em falta. A falta de sabedoria tem provocado uma série de problemas na vida das pessoas, na vida das famílias, na sua vida pessoal mesmo. Tem muita coisa acontecendo que você vai ver que é falta de sabedoria. Às vezes, falta de sabedoria da gente mesmo. E isso gera frustração, gera angústia, gera medo, gera violência em nossos relacionamentos. O que fazer? Buscar sabedoria. Buscar sabedoria é uma urgência. Quanto mais cedo nos empenharmos em buscá-la, mais poderemos desfrutar de uma vida mais feliz e bem-sucedida, realizada. Então, eu acho que essa aula de hoje nos ensina que, a partir dos provérbios, nós precisamos começar a buscar essa sabedoria de viver, que ela é tão importante para todos nós. Vou deixar um texto aqui para a gente pensar nessa falta de sabedoria dos dias atuais. Provérbios 1, 20 e 22. A sabedoria clama em voz alta nas ruas.
ergue a voz nas praças públicas. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Que pergunta, né? Pergunta bem dura para nós. Até quando a gente vai aceitar isso? Viver dessa maneira irresponsável, sem compromisso, achando que tudo acontece conforme o destino determina. Olha, gente, a gente precisa se dar conta de que nós precisamos ter sabedoria para tomar as decisões necessárias para a vida. Bom, vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos colocar a nossa vida diante de Deus? Feche seus olhos agora, fale com o Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta aula de hoje. Que nós possamos, ó Deus, aprender com a Tua palavra, a ter sabedoria, a buscar sabedoria, a colocar em prática os Teus ensinos na nossa vida. Ó Deus, nós precisamos ter bom senso, termos prudência, termos discernimento. Por isso te pedimos a Tua bênção sobre nós. A Tua palavra nos diz que o Senhor dá sabedoria liberalmente a quem te pedir. E nós te pedimos, Senhor, dá-nos sabedoria, no nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado pela sua companhia aqui com a gente. É com muito prazer que a gente inicia mais uma série de estudos bíblicos no nosso programa de EBAD. Convido você a participar das nossas atividades. Hoje à noite, como é um domingo dos Dias dos Pais, nós não teremos reunião presencial. Nós combinamos com os nossos irmãos que cada família vai se reunir para poder homenagear os seus pais. Vamos estar em família. Então eu quero aqui mandar o nosso abraço a todos os papais de nossa igreja, a todos os papais que nos assistem, que nos acompanham. Tenham todos um feliz Dia dos Pais. E a vocês, filhos e filhas, sejam felizes na companhia de seus pais, aqueles que podem ter a companhia dos seus pais. Aproveitem, desfrutem disso. Nós não sabemos até quando, não é mesmo? Então, curta bastante esse dia, aproveite essa vivência em família, porque é isso que temos para hoje. Logo mais, nós não teremos nossa reunião presencial. Teremos a transmissão da mensagem às 18h30. Então, eu convido você a reunir a família em torno da TV, em torno do seu celular, em torno do computador, para assistir à mensagem. Mais uma mensagem da série Moradas. Olha, está muito interessante. Essa coisa de nós buscarmos uma experiência mais profunda com Deus. Não perca! Logo mais, 18h30, no nosso canal, no canal da igreja, no meu canal pessoal, a transmissão da mensagem da noite. Deus o abençoe, Deus a abençoe. Um bom domingo e um feliz Dia dos Pais para todas as famílias.